Desde os primórdios, o ser humano luta contra inimigos visíveis: o frio, a fome, as feras. Mas alguns dos maiores inimigos da humanidade nunca puderam ser vistos a olho nu. Micro-organismos invisíveis, capazes de mudar o destino de civilizações inteiras. A história das epidemias é, na verdade, a história da resistência humana. Uma saga de dor, medo, mas também de esperança, descoberta e sobrevivência. Quando Atenas florescia como berço da democracia, um inimigo silencioso atravessou seus portões. Era o ano de 430 a.C. Uma doença misteriosa começou a se espalhar entre os soldados e cidadãos. Febre, sede insaciável, delírios. Corpos se acumulavam nas ruas, templos se transformavam em cemitérios. A praga de Atenas não apenas matou milhares, ela desafiou a fé e a ordem social. Mas, mesmo no desespero, surgiram gestos de compaixão. Os que arriscavam a vida para cuidar dos doentes plantavam a primeira semente do que, séculos depois, chamaríamos de humanidade solidária. O tempo passou, impérios nasceram e ruíram. Mas o inimigo invisível continuava à espreita. Em 1347, outro golpe devastador atingiu a civilização: a peste negra. Ratos e pulgas, passageiros involuntários de navios mercantes, trouxeram a morte à Europa. Em poucos anos, a doença levou consigo quase metade da população do continente. O medo se espalhou mais rápido que o próprio contágio. Alguns buscavam proteção na fé. Outros culpavam os diferentes. E no meio do caos, surgiram as primeiras tentativas de compreender a origem das doenças. Da escuridão da morte nasceu o impulso de conhecer. E foi assim que a ciência começou a despertar. Mas a luta estava longe de acabar. Durante séculos, um inimigo cruel acompanhou o homem: a varíola. Ela devastava povos inteiros, sem distinguir ricos ou pobres, reis ou escravos. Quando os europeus chegaram às Américas, trouxeram com eles não apenas armas e ambição, mas também a varíola. Para os povos originários, foi um desastre sem precedentes. Milhões morreram em pouco tempo. A varíola se tornou símbolo do poder destrutivo das epidemias, mas também da capacidade humana de reagir. Em 1796, Edward Jenner fez algo extraordinário. Percebeu que uma forma mais branda da doença, observada em vacas, podia proteger contra a varíola. Nascia ali a vacinação. E com ela, a primeira grande vitória da ciência contra a morte invisível. O século XX trouxe progresso, tecnologia e novas ameaças. Em 1918, enquanto o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, um inimigo silencioso voltou a atacar. A gripe espanhola atravessou fronteiras em semanas, levada por soldados e navios. Em poucos meses, dezenas de milhões estavam mortos. Hospitais improvisados, cidades silenciosas, máscaras rudimentares. A cena se repetia em todos os continentes. O mundo conheceu o isolamento, o medo e a incerteza. Mas também a coragem de médicos, enfermeiros e pessoas comuns que se uniram para salvar vidas. E mais uma vez, a humanidade resistiu. Décadas se passaram. Mas o século moderno traria novos desafios, diferentes, mais complexos. Nos anos 1980, um vírus desconhecido começou a se espalhar de forma silenciosa: o HIV. No início, vieram o preconceito, o medo e o estigma. Mas com o tempo, a ciência encontrou o caminho da esperança. Medicamentos surgiram, campanhas de conscientização se espalharam, e o mundo aprendeu que combater uma epidemia exige mais do que remédios. Exige empatia, informação e humanidade. Então vieram o Ebola, o Zika e, por fim, a pandemia que mudou uma geração inteira, a Covid-19. De repente, cidades inteiras ficaram em silêncio. A economia parou. Fronteiras se fecharam. E cada pessoa, em cada canto do planeta, sentiu o peso da incerteza. Máscaras, álcool em gel, distanciamento.
A humanidade, mais uma vez, foi posta à prova. Mas algo curioso aconteceu. Enquanto o vírus separava corpos, ele unia corações. A solidariedade reapareceu. A ciência avançou a uma velocidade jamais vista. E a cooperação global mostrou que, apesar das diferenças, somos uma só espécie, tentando sobreviver no mesmo planeta. Cada epidemia trouxe medo, dor e luto, mas também trouxe aprendizado. Descobrimos que a ciência é nossa melhor arma, que a empatia é o melhor remédio e que a união é a única forma de atravessar a tempestade. Desde a praga de Atenas até a Covid-19, o inimigo invisível nos perseguiu. Mas nós nunca deixamos de lutar. A cada século, aprendemos um pouco mais sobre o corpo, sobre a mente e sobre a vida. E entendemos que o verdadeiro poder humano não está na força, nem na tecnologia, está na capacidade de resistir. Porque, no fim das contas, o que nos faz humanos não é a ausência de crises, mas a coragem de enfrentá-las. E enquanto houver alguém disposto a lutar pela vida, a história continuará sendo escrita. A humanidade já enfrentou pragas, pestes, pandemias e dores que pareciam não ter fim. Mas a cada nova ameaça, ela se levanta, mais forte, mais sábia, mais consciente de que a sobrevivência é, acima de tudo, um ato de esperança. E é por isso que, mesmo em tempos de medo, a humanidade nunca esteve verdadeiramente em crise. Ela sempre esteve em resistência. Se você se emocionou com essa jornada pela história, deixe seu like e compartilhe com quem precisa se lembrar da nossa força. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.